Olá, viva! Bem-vindos ao último episódio da temporada do Educar tem Ciência. Hoje vamos falar sobre a arte de aprender. E numa altura em que as tecnologias nos mostram todas as tendências, também na educação, vale a pena voltar um bocadinho atrás, voltar ao básico e regressar à importância do verbo ensinar. Para tal, contamos com o presidente da Iniciativa Educação, o professor Nuno Crato. Olá, professor, bem-vindo. Indo direto ao assunto, devemos ter sempre um objetivo para aprender, para avançar no conhecimento, é preciso uma meta clara para fazer progresso? Eu julgo que sim, quando estamos a falar da escola. Julgo que sim. Mas o mesmo se passa em quase tudo na vida. Quer dizer, uma pessoa, uma empresa, uma instituição, o que seja, quando tem metas, avança mais. Isso é um facto da vida, que é talvez um pouco estranho para todos nós, mas que se verifica em tudo. Um dos aspectos da minha experiência pessoal que mais me surpreendeu foi que, quando passei a ter um relógio que contava os passos, eu comecei a verificar que fazia mais passos. Porque só o facto de saber como estava e de haver um objetivo mais ou menos vago, mas que é à volta dos 10 mil passos por dia, costuma-se dizer, tem que se fazer pelo menos 10 mil passos por dia, eu comecei a ter um estilo de vida mais saudável. E mais ou menos passas em tudo na vida. E julgo que na escola também, porque se está na escola com um objetivo claro, que é hoje vamos aprender isto, hoje vamos treinar isto, hoje vamos discutir aquilo, se tem esse objetivo claro, avança-se mais depressa e avança-se melhor do que quando não se tem objetivo, ou quando o objetivo é vago. Hoje vamos discutir isto, mas sem grande objetivo, hoje vamos fazer um projeto, mas o objetivo cognitivo não está muito claro. E por isso, para aprender, para a escola, como em quase tudo na vida, ter objetivos claros é muito importante. Porquê é que eu digo quase tudo na vida? Deixa-me só dizer. Porque eu imagino e sei que, às vezes, quando se está na praia, quando se está de férias, é bom não ter objetivos nenhuns. Deitar fora o relógio. Eu percebo isso, e entendo isso perfeitamente, e eu também. Mas quando estamos a trabalhar numa empresa, quando estamos numa escola, quando estamos a pensar em algum projeto pessoal, é muito importante ter objetivos claros. E todo o conhecimento tem que ter uma utilidade. Às vezes, quando somos mais novos, estamos na escola, chegamos a casa, dizemos ao pai ou ao encarregado da educação, não gosto muito do professor, não gosto muito daquela matéria, porque é que eu tenho que aprender aquilo se calhar eu não quero usar aquilo quando for grande? Bem, tudo tem uma utilidade. Conhecer tem sempre uma utilidade. Há coisas que têm mais utilidade que outras. Por exemplo, para mim, se eu for estudar as diferenças entre concepções de diferentes seitas budistas, isso para mim tem muito pouca utilidade. Portanto, há preciso fazer uma escolha. Mas, em geral, o que se aprende na escola tem utilidade. A utilidade pode não ser imediata. O facto de estarmos a falar... eu estou a dizer isto com todo o respeito pelo budismo, não é nada disso. É só que é uma coisa que tem muito pouco a ver com a minha vida, muito pouco a ver com o meu século, muito pouco a ver com o meu país, muito pouco a ver comigo. Mas aquilo que nós aprendemos na escola são coisas que têm a ver connosco. A história de Portugal, a história universal, a matemática, as ciências, a física, etc. Tudo isso, a geografia, tudo isso tem a ver connosco. Às vezes não lhe vemos a utilidade imediata, não lhe vemos o objetivo imediato. Mas para nem tudo temos que ter um objetivo imediato e utilitário. Muitas vezes nós estamos a aprender por aprender, e é bom também desenvolver este gosto pelo conhecimento nos jovens. O jovem diz: que é que me serve saber sobre a Revolução Francesa? Bem, diretamente, naturalmente, não serve para nada. Mas, portanto, do ponto de vista utilitário, é uma discussão que não tem muito objetivo. Agora, ou que não tem muita razão de ser. Agora, que sirva ter um conhecimento da história, e a Revolução Francesa é um marco da história, as invasões napoleónicas, a Revolução Russa, enfim, o que era a Idade Média, o Império Romano, tudo isso pode não ter uma utilidade imediata para nós, mas tem a utilidade de nos tornarmos mais receptivos, mais críticos, melhores observadores, de podermos às vezes falar uns com os outros. Por exemplo, para que é que serve ler um livro? Bem, serve para muitas coisas, mas uma das coisas que serve é para conversarmos uns com os outros. E eu gosto muito de romances. O romance não tem exatamente uma utilidade imediata, mas põe-me noutro país, põe-me noutra cultura, e ler um romance deve ser visto como algo positivo. Ou seja,
essa ideia que às vezes se tem na escola, de que estamos a falar de uma coisa que não serve imediatamente para isto e, portanto, não serve, não é uma ideia verdade. Serve para aprender. Eu julgo que esta ideia do servir para aprender também é uma ideia importante nos dias de hoje. E há aquela ideia de que o saber também não ocupa lugar. E não ocupa. E a verdade não ocupa o nosso cérebro desse ponto de vista do conhecimento de longo prazo, é praticamente ilimitado. Nós sabemos que há pessoas que falam 10, 12, 20 línguas, às vezes mais. Sabemos que há pessoas que sabem de cor quase dicionários e coisas inteiras. Não estou a dizer que se deva decorar um dicionário, mas estou a dizer que não se conhecem limites para o nosso conhecimento. E desse sentido o conhecimento não ocupa lugar. Claro que as coisas precisam de ser reavivadas de volta e meia, senão também praticamente desaparecem ou ficam no esquecimento. Uhum. E concorda ou considera surpreendente o facto de um dos fundadores da Wikipédia, Larry Singer, ele ser da opinião de que vamos aprender na prática as competências que depois vamos precisar no mercado de trabalho? O que é que andamos a fazer na escola? Eu entendo esse é um ensaio dele ou uma opinião dele. Não, eu julgo que aí ele diz duas coisas. Duas coisas são importantes. E a primeira é o seguinte, é essa, exatamente, é que nós, aquilo que necessitamos na prática do trabalho, aprendemos em grande parte na prática nesse trabalho. Ou seja, vamos supor que eu agora vou trabalhar para uma repartição de finanças e vou calcular o IRS. Eu posso ter estudado numa escola de economia, numa escola de contabilidade, uma série de coisas, mas depois na prática para calcular aprendo aí. Ou seja, eu julgo que ele põe isso de um ponto de vista um pouco diferente daquilo que às vezes se julga. Ele coloca esse problema do ponto de vista de nós devemos ter conhecimento geral na escola. E porque esse conhecimento é muito aplicado, chegando ao local de trabalho, obtemo-lo. Mas para o obter, a base da cultura geral. A escola é a base da cultura geral, mas para o obter, quando chegamos à prática, nós necessitamos dessa cultura geral. E saber o IRS, por exemplo, o IRS vai mudando. A forma de cálculo do IRS vai mudando. E só mesmo um contabilista é que está a par disso. Nós, como uns mortais, não estamos. E eu julgo que a ideia dele é esta, é de que esse tipo de coisas, chegando ao local de trabalho, aprende-se, e o que nós precisamos de aprender é o conhecimento geral. Ele tem também uma outra frase que eu acho muito interessante. Ele deve ser um pensador muito interessante. É pena que não escreva mais. Ele tem outra frase que diz o seguinte: para mim foi mais útil, enquanto estava na escola, aprender a história dos Estados Unidos do que aprender um programa de computador. Ele que é um homem da computação, não é? Foi mais... Porquê? Porque o programa de computador rapidamente se desatualizou e a história dos Estados Unidos fica para sempre. Ele é americano, não é norte-americano. Eu diria o mesmo para nós, portugueses. Para nós é mais importante, na escola, aprender a história de Portugal do que aprender o IRS. A iniciativa Educação fez em outubro a primeira conferência, uma conferência que acabou por ser um elogio ao conhecimento, falou-se de economia de educação, falou-se de teorias cognitivas, do papel do professor. Curiosamente, o professor Nuno Crato escreveu um livro há pouco tempo lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, o livro Aprender. É um livro curioso, onde dá também alguns exemplos que já falámos aqui. No mundo moderno, em que somos constantemente bombardeados com novas teorias, em que é que fica o papel do professor? O verbo ensinar passou a ser um verbo maldito? A Fátima fez-me aqui muitas perguntas e difíceis. Vamos ver. Olha, deixa-me falar sobre a Conferência de Iniciativa e Educação, que eu acho que foi das melhores conferências sobre educação que se fizeram em Portugal. Eu não digo a melhor porque é sempre difícil colocar as coisas desse ponto de vista, mas sim, foi das melhores e foi muito variada e tem razão. Eu não tinha visto isso ainda desse ponto de vista. Foi uma espécie de um elogio ao conhecimento, porque estivemos a falar de uma série de coisas, tivemos cá um prémio Nobel de economia a falar sobre a economia da educação, que é uma coisa que surpreende às vezes as pessoas, etc, etc. Mas, que já abordámos aqui no podcast já abordámos aqui também. Mas indo mais diretamente à sua pergunta sobre o verbo ensinar. Curiosamente, isso lembra-me que há cerca de 20 anos,
ou quase 20 anos, isto é curioso, há quase 20 anos, uma vez pediram-me um parecer sobre, eu era presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, e circulou um documento que era o Estatuto do Professor, havia uma discussão sobre o Estatuto do Professor. E eu comecei a ler o documento e surpreendi-me que a palavra ensinar não aparecia uma única vez. O documento tinha muitas páginas, dezenas de páginas, e hoje em dia, com o documento na forma digital, é muito fácil fazer uma procura. Eu fiz essa procura porque comecei a achar estranho que o professor era um facilitador da aprendizagem, era um companheiro, era um educador, era isto, era aquilo, mas ensinar e aprender não apareciam. E isso, de certa maneira, revoltou-me. Parece que temos medo dessa ideia de ensinar. Ensinar é uma coisa muito nobre. Talvez a profissão mais nobre que há é a profissão do professor que ensina. E o professor não deve ter medo de dizer que ensina, porque o que é ensinar? É transmitir algo que eu conheço, que habitualmente é um conhecimento, mas pode ser também um procedimento, pode ser um conhecimento processual, transmitir um valor a outro. Isso é o ensinar. E isso é o que torna nobre a profissão de professor. Se o professor fosse apenas um facilitador, uma outra pessoa que está ali para evitar distúrbios ou outra coisa qualquer, o professor não estaria a cumprir uma função tão nobre como esta, a de ensinar. E a que é que se deve esse medo, a essa retração de não usar esse verbo, de não assumir que o professor ensina? É curioso, de facto, mas recentemente, há uns 20, 30 anos para cá, reaviveram-se velhas teorias, que são muito antigas, reaviveram-se velhas teorias de que o ensinar fazia mal, que o aluno devia descobrir as coisas por si, e essas velhas teorias têm sido desacreditadas pela investigação científica recente. Por exemplo, os estudos PISA, que são estudos que se fazem para os jovens de 15 anos em matemática, ciências e leitura. Todas as edições têm um tema extra, e todas as edições que são feitas, eles são feitos de 3 em 3 anos, têm um tema que se destaca mais e estudam mais uns aspectos e outros. Houve em salvo erro 2015, em que se destacou o método de aprendizagem das ciências. E quando eles compararam para os diversos países, estamos a falar de 80 países, centenas de milhares de alunos, quando se compararam dois estilos completamente diferentes, um estilo que é o ensino liderado pelo professor, em que o professor ensina, e outro que é a liberdade de os alunos para escolherem a maneira de aprender e a maneira de aprender, verificou-se que aqueles países e aqueles locais onde se seguia um ensino liderado pelo professor tinham muito melhores resultados na ciência e nas aplicações de ciência, que é isso que mede o PISA, do que aqueles países e aqueles locais onde os professores tinham um papel mais passivo e os alunos tinham um papel supostamente mais ativo. Porque a atividade não deve estar exatamente na atividade física, mas deve estar na atividade intelectual, porque é com essa que se aprende. Quer dizer, nós aprendemos. O conhecimento é, como dizia um psicólogo célebre, é o resíduo, ou a memória é o resíduo do pensamento. Ou seja, aquilo que nós conhecemos é o resíduo do que pensamos, é aquilo que nos fica daquilo que estamos a pensar. E, portanto, um ensino ativo, uma aprendizagem ativa, é uma aprendizagem em que se pensa. E esse pensamento é aquilo que nos leva depois a reter as coisas, a entender as relações entre elas, etc. Mas já me estou a desviar um bocadinho da sua pergunta. Diga, Fátima. Podemos também filosofar um bocadinho sobre o futuro da educação. Será que vai mudar para melhor? Eu gostaria que sim. Qual vai ser a importância? Não está muito bem. Qual vai ser a importância dos currículos e do pensamento crítico, do sentido crítico, de incutir esse sentido crítico? São duas coisas diferentes. Os currículos são muito importantes porque os currículos são uma espécie de constituição do ensino, constituição da escola, que é isto que nós queremos. Portanto, um currículo não é propriamente uma lista de conhecimentos a adquirir ou a memorizar, não é isso. Um currículo é ou deve ser um conjunto organizado de temas sobre que os alunos devem dominar. Por exemplo, um currículo de matemática não devem saber dividir frações, devem saber multiplicar. Deve ser um currículo em que as coisas estão ligadas, e que o aspecto das frações, da definição, da aplicação,
do trabalho com frações no sentido de operações aritméticas, operações com frações, tudo isso, esse conjunto é um conjunto de objetivos que constitui o currículo. Eu julgo que isso continua a ser extremamente importante. E quanto mais bem organizado, mais progressivo, mais bem estruturado e também mais ambicioso for um currículo, melhor para os nossos jovens, porque voltamos à nossa conversa de início. Ter objetivos é muito importante na vida. Agora a Fátima Depois falou o sentido crítico. Falou de sentido crítico. Não, o sentido crítico é fundamental ter, como é evidente. Mas o que é o sentido crítico? Eu uma vez estive numa mesa redonda, um debate com Steve Pinker, que é um psicólogo, um cientista cognitivo, melhor defini-lo assim. Ele é um homem muito ligado à linguística e à cognição. Cientista cognitivo. E perguntaram-lhe o que é que acha, o senhor não falou do sentido crítico. E ele disse, olha, eu vou começar por aplicar sentido crítico à ideia de sentido crítico. O que foi um Gláudio geral. E, enfim, eu vou tentar fazer o mesmo. Ou seja, o sentido crítico é algo que nós devemos desenvolver nos jovens, mas às vezes fala-se dele como se fosse uma coisa que se pudesse desenvolver independentemente de tudo o resto. Ora, eu só posso ter um sentido crítico naquilo que conheço. Naquilo que não conheço, não posso e se calhar não devo ter sentido crítico. Quer dizer, se o médico me diz, o senhor deve agora tomar este comprimido, eu não faço ideia nenhuma de que é que ele está a falar. Eu não devo ter sentido crítico nenhum, devo aceitar o que ele me diz. Ou então, se quiser ter algum sentido crítico, eu posso ir falar com outro médico, posso tentar ler alguma coisa sobre o assunto, mas mesmo assim suspeito muito da minha capacidade para ter algum sentido crítico sobre as recomendações do médico. É preciso conhecimento. É preciso conhecimento e esse será o médico. Eu terei conhecimento de outra ordem e quando tenho conhecimento de alguma coisa posso ter um sentido crítico. Posso dizer, mas será verdade? Foi isso mesmo que se passou? Sei lá, por exemplo, a história do Brasil. Porquê é que o Dom Pedro resolveu declarar a independência do Brasil e tal? Parece que porquê? Foi uma revolta contra o pai. Eu posso ter algum sentido crítico depois de ter estudado a história para dizer é pouco provável que uma coisa seja devida só a isso, só a uma revolta contra o pai, só uma tentativa de independência, de ser imperador. É muito provável que existam outros fatores aí. Mas a seguida, para eu tenho esse sentido crítico, quer dizer, levantar a dúvida. Mas não estou propriamente a criticar a explicação, estou a levantar a dúvida. Agora, se eu estudar um bocadinho mais sobre o Brasil, se eu entender que o Brasil se desenvolveu porque o Dom João VI foi para o Brasil por causa das invasões napoleónicas, que aí criou o filho, que aí constituiu uma cidade, o Rio de Janeiro, que era uma aldeia colonial, constituiu uma cidade, que se desenvolveu essa cidade, que se ajudou a desenvolver o Brasil, que se foi criada uma tipografia, que foram criadas uma série de indústrias nesse local, eu começo a dizer, bem, se calhar porque tinha chegado um momento. Depois a seguir, se eu olhar para as datas e verificar que os países todos da América do Sul começaram todos um a um, depois do Simão Bolívar, Venezuela, Colômbia, todos com nomes diferentes dos que têm hoje, todos um a um começaram a ser independentes. Eu olho para aquilo e digo, bem, se calhar o Dom Pedro olhou e disse, bem, é melhor ser eu a declarar a independência, senão ainda outra coisa acontece. Um historiador saberá explicar muito melhor do que eu este tipo de coisas, mas estou só a tentar dar-lhe um exemplo de como eu, para ser crítico sobre uma coisa, tenho que ter conhecimento sobre essa coisa. Ter espírito crítico, por si, é uma espécie de ser do contra. E poucas coisas há sobre o espírito crítico que possam ser ensinadas a um estudante. São coisas que se ensinam em 5 minutos. Quer dizer, eu posso ensinar espírito crítico. Olha, primeira coisa, deves ouvir 2 opiniões. Foi isto que falámos aqui agora. Deves ouvir 2 opiniões com o médico, não é? Deves ouvir outro médico. Deves questionar a autoridade da opinião, porque se for um médico, cirurgião dos rins, a dar-me uma opinião sobre uma dor que eu tenho nos olhos, eu naturalmente posso dizer, bem, esta fonte não será a mais fiável para uma dor que eu tenho nos olhos. Ou se quando vou à internet ver um assunto, eu vejo que aparece um sítio obscuro a dar uma opinião, eu posso questionar exatamente. Então já há 2 coisas. Uma coisa é contrastar opiniões, outra é verificar a fonte, outra é ver a lógica interna. Será que esta lógica tem... o exemplo da Guerra da Galícia, não é? Esse é um exemplo interessante também. Ainda antes de chegar a esse exemplo,
A Fátima leu mesmo o meu livro. Olha, antes de chegar a esse exemplo, estamos a falar dos médicos, não é? Eu, além destas 2 ou 3 coisas que eu disse, que é contrastar opiniões, tentar procurar uma segunda opinião, ver a fonte, ver a lógica interna das explicações, pouco mais posso explicar. Mas mesmo isso, para eu aplicar, obriga-me a ter conhecimento sobre a matéria, ou seja, a ideia que se pode desenvolver espírito crítico, tal como a ideia que se pode desenvolver capacidade de colaboração, capacidade de questionamento, etc. Em abstrato, sem conhecimento, é uma ideia falsa. A história da Galícia é uma história interessante que eu fiz já agora, já que estamos a falar disso. Foi uma experiência que eu fiz, que fui à internet, porque diz, a internet tem tudo, então não vale a pena conhecer. Fui à internet e imaginei-me no ponto de vista de um estudante a quem foi pedido um ensaio sobre as relações entre Portugal e a Galiza. E o estudante foi, isto é verdade, eu fiz isto, foi à Wikipedia e escreveu Guerras Galícia. Há aqui uma pequena coisa, Galícia, que é uma maneira de dizer Galiza também, mas nós não dizemos. E em seguida aparece-lhe toda uma explicação sobre as guerras entre os austro-húngaros e os russos. Um estudante não faça ideia o que é o Império Austro-Húngaro e o que é que seja a Rússia. Olha para aquilo e diz, olha que interessante, as guerras dos portugueses com a Galiza tiveram a intervenção dos austro-húngaros e dos russos. E depois começa a ver, e aquilo tem muita pormenorização. Diz, foi ao oeste de Cracóvia, não sei o quê, não sei o que mais, e tem toda uma explicação. Um estudante que não tenha conhecimentos nenhuns, ou que tenha muito poucos conhecimentos de geografia, de história, olha para isto e leva isto tal como lá está. E se calhar escreve um ensaio para dar ao professor sobre as guerras de Portugal com a Galiza, passadas em Cracóvia. Porque é que uma pessoa como nós imediatamente desconfia disto? Porque nós sabemos que a Galiza está muito longe de Cracóvia e que os russos, que eu saiba, nunca estiveram na Península Ibérica com nenhum exército. Enfim, ou só estiveram a ajudar algumas coisas. Portanto, enfim, a pessoa começa logo a ver que isto não está a bater certo. Porquê é que começa a ver que não está a bater certo? Não é por ter espírito crítico. É porque sabe o suficiente sobre geografia e história para ver que isto faz pouco sentido. Já agora deixe-me dar-lhe o desfecho disto, porque também é curioso. É que a Wikipédia não está a falar da Galiza, está a falar da Galícia. O que é a Galícia? Parece que é Galiza. E às vezes Galícia escreve-se da mesma maneira que Galiza. Está a falar de um reino que existia na Lituânia e na Polónia, que era o reino da Galícia, que ainda hoje é uma região da Galícia. Poucos de nós sabemos isto. Mas nem é preciso saber isto para imediatamente desconfiar daquela explicação sobre as guerras da Galícia. E porquê é que desconfiamos? Não é porque temos espírito crítico. É que podemos ter espírito crítico porque temos o conhecimento suficiente de história e de geografia para perceber imediatamente que aquilo deve estar falso. Isto é um exemplo. Outros exemplos podem ser dados. Muitas vezes, qualquer pessoa que vai à internet procurar um assunto ou outro, se tiver um mínimo de conhecimento sobre esse assunto, reparará que ali há umas coisas que não estão a bater certo. E então, claro, pode aproveitar o bom da internet, que é a informação, pode enquadrar essa informação que vai buscar da internet com os seus conhecimentos prévios. Agora, sem conhecimentos prévios não o consegue. Uhum. E o treino repetitivo, o treino repetido, faz parte é uma parte insubstituível do processo de aprendizagem? Algum treino é. Eu julgo que já esteve aqui neste podcast a professora Célia Oliveira, que poderá ter falado da experiência do basquetebol. Já teve, foi na conferência ao vivo, no podcast ao vivo. Exatamente. A ideia é a seguinte, é que a repetição não deve ser uma pura repetição, mas que alguma insistência é necessária nas coisas. Ou seja, nós, quando estamos a estudar a multiplicação, ou estamos a estudar uma coisa qualquer, ou estamos a estudar uma experiência de física, ou estamos a estudar uma equação física, nós, para dominarmos esse tema, devemos ter alguma repetição, devemos olhar para ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Às vezes, por exemplo, em aritmética, é mesmo importante que os miúdos façam contas e continuem, façam mais contas e mais contas para se treinarem nelas. Ou quando estamos a aprender inglês, é importante a repetição. É importante que se repitam as mesmas frases, que se conheçam, que se percebam os verbos, que os verbos apareçam mais à frente. Agora, o que a psicologia cognitiva moderna tem mostrado, isto são coisas do século XXI, é que essa repetição deve ter alguma variedade ao mesmo tempo.
Ou seja, para um verbo, estamos aqui a falar do verbo aprender, por exemplo. Para o verbo aprender, uma criança que não conheça o verbo aprender, eu sei, enfim, deve ser uma criança muito jovem para que não conhecer o verbo aprender. Vamos a um verbo mais difícil. Vamos ao verbo criticar, por exemplo. Uma criança que não conheça o verbo criticar e que esteja a aprender esse verbo, seja em inglês, seja em português, seja onde for, mas em português que é mais simples. A criança precisa de ver o verbo, mas não é verbo muitas vezes criticar, não é dizer assim: o pai está a criticar a mãe está a criticar o pai está a criticar o filho está a criticar o avô. Não é só dizer isso, é dizer: eu ontem estive a fazer críticas a um colega meu, mas ele levou-a bem, porque ele entendeu que as críticas que eu fazia e eu criticá-lo era... Ou seja, se eu variar esta repetição do verbo, a criança aprende melhor o sentido do verbo e aprende melhor a utilizá-lo. Isto é algo que os professores sabem intuitivamente há centenas de anos, quer dizer, ou milhares de anos, sabem isso. Mas ultimamente tem-se mostrado muito isso. E isso tem algumas aplicações em termos de modernização do ensino, que é a necessidade de os professores insistirem nas mesmas coisas e fazerem um treino que é repetitivo e ao mesmo tempo não é. E ao mesmo tempo é variado. Seja em matemática, seja onde for. Estamos quase a chegar ao fim deste episódio, mas deixava ainda uma questão sobre, dada a experiência de mais de 40 anos enquanto professor, que conselhos é que pode dar aos pais, aos alunos que estão agora a viver esta experiência da aprendizagem? Olha, não desistir. Eu acho que é conselho que eu posso dar. Quem sou eu para dar conselhos? Mas não desistir, acho que é algo muito importante. Uma pessoa olha para um tema, é muito fácil desistir e é muito fácil encontrar pretextos para não estudar. Quer dizer, é muito fácil uma pessoa chegar ao inglês e dizer: eu não preciso desse verbo de inglês porque eu apenas preciso daqueles outros verbos. Ou eu não preciso de estudar a Revolução Francesa porque a Revolução Francesa foi em França. É muito fácil fazer isso e é muito errado fazê-lo. Não desistir, continuar, perseverar, dizer: bem, a Revolução Francesa, eu se calhar não acho piada nenhuma a isto, mas deixa-me lá ver o que é. E depois, mais tarde, quando aparecem as invasões napoleónicas, porque é que apareceu Napoleão, o que é que se passou com Portugal, agora estamos a falar disso e vamos imediatamente ao Brasil, a independência do Brasil, e a pessoa começa a relacionar as coisas e começa a ver que aquilo que aprendeu é útil. Portanto, meu conselho: não desistir. E pegando nessas dicas, pedia ao professor Nuno Crato para fazer um bocadinho um resumo desta matéria dada sobre aprender, porquê e para quê, quais são as principais ideias a reter. Olha, primeira ideia: o conhecimento vale por si e vale pelas suas aplicações. E, portanto, nunca desistir de conhecer, nunca pensar que não conhecer é bom. Não. Conhecer é bom. Às vezes não podemos não estar a ver para quê, podemos não estar a ver qual é o seu interesse, vê-lo-vemos mais tarde. Depois, eu diria que o professor continua a ser alguém que tem a seu cargo e que lidera a aprendizagem dos jovens. Portanto, é alguém que deve ensinar, não deve ter medo deste verbo, ensinar, e deve aplicá-lo da melhor maneira que consiga. E a terceira ideia é que isto que parece educação tradicional não é educação tradicional. Ou também é a educação tradicional, mas é muito mais do que isso. Porque hoje o que nós sabemos no século XXI sobre a aprendizagem reforça muitas destas ideias. Reforça a ideia do valor do conhecimento, reforça a ideia da necessidade de ensinar e da necessidade de aprender e dá, obviamente, mais indicações sobre a melhor forma de o fazer. Obrigada, professor Nuno Crato. Obrigado, um agradecimento especial neste último episódio desta temporada. Agradecer também à incrível equipa da Iniciativa Educação, a todos os colaboradores residentes. Sem eles não seria possível fazer este podcast. Também aos nossos ouvintes e seguidores e espectadores com esta introdução do vídeo nesta temporada. Foi um gosto, aprendi imenso. Espero que tenham sido úteis estes 13 episódios e até sempre.